estamos aqui hoje, nós, dois mentorados, para dizer para vocês o quão maravilhosa, o quão importante e o quanto a mentoria Minha Casa em Portugal nos ajudou a termos realmente realizado o nosso melhor negócio da vida. E o Alessandro está aqui e vai contar um pouquinho disso para vocês. Eu queria saber, Alessandro, quer dizer, eu já sei, né? Mas eu quero que você conte para o pessoal. Você já tem o seu imóvel se pagando sozinho e gerando poupança em euros todos os meses, enquanto você ainda mora no Rio de Janeiro, ou seja, à distância, lá em Portugal, Alessandro? Sim, e muito tranquilo, diga-se de passagem. Há quanto, Já tem um tempinho, né? há quanto Mas tempo? já há 2 anos, né, que a gente fez essa aquisição aí com o apoio da equipe do Giovanni. E há 2 anos ele está lá se pagando sem precisar tirar um centavo do bolso. Exatamente. É muito vantajosa essa estratégia que a gente vem trazendo para as pessoas. Muito também por conta dessa nossa experiência. Eu costumo dizer para todo mundo que depois que eu tive a minha experiência e comecei a ver realmente os resultados, não é que me disseram, os resultados começaram a acontecer ali na minha cara e eu comecei a ficar maravilhada. Eu comecei realmente a estimular o Giovanni, porque tanto eu quanto o Alessandro, o Hernani, a Natália, nós somos de uma época que o Giovanni não divulgava dessa forma esse processo de mentoria, ele não sabia por onde fazer, ele divulgava, obviamente, nos sites deles e tudo, mas foi difícil a gente chegar até o Giovanni e encontrar um serviço tão bom e tão qualificado. Então, eu como publicitária que sou, e depois de ter visto o maravilhoso negócio que fiz e ter confirmado, o Alessandro foi a minha prova. Então, quando eu descobri que o Giovanni existia, eu entrei num grupo lá que eu participo de Portugal, de finanças, não tem nada a ver com imóveis, e perguntei naquele grupo, eu falei, alguém conhece essa imobiliária, esse cara, ele é de confiança? E eu tive a sorte de ter o Alessandro nesse mesmo grupo que eu estava, e ele me chamou no privado e falou, eu já fiz uma compra com ele, é de confiança, vamos conversar. E ele fez comigo o que eu faço com a grande maioria de vocês, que hoje já são mentorados, né, das primeiras turmas, dos mentorados que já entraram nessa quarta turma, que aliás quero dar as boas-vindas, muitas pessoas já aproveitaram e já garantiram a sua vaga. Então assim, tanto o Alessandro fez comigo, quanto eu faço agora com os demais para comprovar, né, essa confiança e essa metodologia muito específica e muito personalizada para cada um de nós através da mentoria Minha Casa em Portugal. Então, eu tenho só a agradecer a você, Alessandro, porque você realmente foi a pessoa que fez com que eu pudesse confiar no Giovanni, confiar na mentoria e graças a Deus hoje eu posso dizer que eu tenho o melhor negócio do mundo. E aí, Alessandro, deixa eu pegar aqui que eu coloquei umas perguntinhas para eu não me perder. E lembrando, quem quiser fazer pergunta aqui, tanto para mim quanto para o Alessandro, direcionem suas perguntas. Quem quiser perguntar diretamente para o Alessandro, coloca ali, quero saber do Alessandro, e pode fazer a pergunta. Já vou deixar claro, gente, eu sou uma pessoa que expõe os números, que expõe os valores e tudo mais, porque eu concordei com isso com o Giovanni, mas os demais mentorados não têm essa obrigatoriedade. Então, a depender da sua pergunta, questão de valores, questões muito particulares, estamos no ambiente aberto. Então, eu vou pedir para vocês restringirem aí o limite, né, da especificidade da pergunta e sejam mais específicos na questão de valer a pena, não valer a pena, em percentuais a gente pode até falar, mas eu vou pedir para que não entrem nesse detalhe tão particular da vida do Alessandro, tá bom? Eu respondo sem problema nenhum, até porque eu preciso dar as minhas caras aqui para vocês. Então, Alessandro, outra coisa que eu quero saber, né? Você comprou lá em 2021, assim como eu, você comprou antes de mim, eu comprei no meio do ano, o seu começou ali mais no começo do ano, o seu processo. E eu quero saber uma coisa, o seu imóvel já se valorizou lá? Bem, na verdade, a primeira tentativa que eu fiz com o Giovanni foi no final de 2020, né? Mas naquele período ali meio confuso de pandemia, surgiram algumas situações pessoais que a gente acabou atrasando um pouco esse processo. Então, ele acabou realmente acontecendo na virada, né, de 20 para 21. Então, a Uhum. gente conseguiu finalizar todo o processo por volta de maio, se eu não me engano. Não tem as exatas datas aqui, em maio de 21. E dali para frente a gente buscou essa opção de estar fazendo a alocação do imóvel, né? Primeiro que o imóvel por si só, ele tranquilamente já se valorizou mais de 30% nesse período.
É claro que tudo isso depende também de qual o seu intuito, né? Eu quero um imóvel para morar, eu quero um imóvel só para investir. No meu caso, eu escolhi um bairro já estruturado, né? Porque eu tinha a intenção de um uso futuro, ainda que de prazo incerto, do imóvel, né? Então era um bairro já estruturado. Agora existem outros bairros que às vezes para quem quer rentabilizar pode até ter um valor maior, né? Eu já assisti a Valéria aí numa outra live dizendo isso, tá? Eu peguei num bairro que está crescendo. Então eu peguei num bairro É. que já estava crescido, vamos dizer assim. E o meu E bairro, mesmo assim, teoricamente, né? já estabilizado, um bairro já conhecido, estabilizado, foi mais de 30% com certeza, né? Eu Pois até é. brinquei com o Giovanni numa live que eu falei que se eu tentasse procurar outro na mesma rua, já tinha visto na mesma rua um imóvel já 30% mais caro que o meu, né? E é claro que assim, achei vi uma vez só, né? Porque é difícil até achar. Então, Uhum. é oportunidade, aqui, ou seja, bateu, sumiu, ou seja, 30% mais caro já bateu e já sumiu em menos de 15 dias. Não, não está fácil, né, essa busca para quem não tem intimidade com o mercado imobiliário de Portugal. Realmente se torna extremamente complicado, extremamente perigoso, porque sim, é um mercado muito oportuno, então em todo lugar do mundo, aí eu não estou falando nem questão de nacionalidade, de que tipo de nacionalidade se trata. E sim, existem oportunistas em todos os lugares do planeta, e temos sim que estarmos atentos o tempo inteiro, porque vão sim golpes, vai existir aquele imóvel que não é, mas ele está ali amarrado num processo de herança, o que não é tão incomum por idosos, então existem muitas. Alô? Querido, ali para fazer a distribuição dos bens e não ter essas informações, não ter acesso às ações, fazendo por conta própria ou não estando com alguém que tenha esse direcionamento, pode sim ser um risco muito grande. Então, o mais sensato, quando a gente fala, né, de investir em imóveis de Portugal que se pagam sozinhos, é realmente isso. É de, através da mentoria Minha Casa em Portugal, você não só vai ver o imóvel como Agora se você tô. estivesse lá, e eu vou passar detalhadamente para o Alessandro contar a parte dele, mas Agora eu tô te ouvindo. Você está me além ouvindo? disso, uma coisa que Eu ninguém pensa, sei. existe garantir Tem que aquele alguma imóvel travada na internet esteja aqui. em Desculpa. perfeitas condições. Eu estou te ouvindo, Alessandro. Gente, dá um toque aqui para mim, por favor, no Instagram, se vocês estão me ouvindo, se eu travei, porque eu não estou sabendo aqui, eu não estou ouvindo mais o Alessandro. Agora você voltou? Com herdeiros ou qualquer outro tipo de problema, de repente está ali com uma questão que precisa fazer algum tipo de melhoria no imóvel, porque a estrutura já está danificada e a prefeitura já sinalizou isso. Então a gente vai conseguir ter acesso através da mentoria Minha Casa em Portugal, como se estivéssemos lá, sem precisar sair do conforto da nossa casa. E aí, Alessandro, eu queria perguntar para você, né? Pensando ali no dinheiro que você tirou, provavelmente de alguma aplicação que você tinha aqui no Brasil e investiu no teu imóvel, fazendo essa comparação deste investimento financeiro versus a entrada que você deu no seu imóvel, porque o seu imóvel, assim como o meu, também é financiado lá. Eu queria que você desse uma avaliação comparando os investimentos, tipo, o quanto você estava ganhando aqui e o quanto esse mesmo montante, quando você levou para lá, se ele criou asas e voou. No bom É sentido, né? Se ele difícil. cresceu.
é difícil você ter uma aplicação com baixo risco, né? Vamos dizer assim, que te dê uma rentabilidade hoje acima de 12 ou 15% ao ano. É bastante Sim. difícil, né? A não ser que você vá para um mercado mais arriscado, você vai para um mercado de ação e tudo mais, como você pode É, ganhar ou perder. Então, quando a gente fala em investimento em imóvel, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro aqui, né? É difícil você, uma cidade já estabilizada, um mercado já estável, difícil você conseguir ganhar algum percentual considerável comprando ou vendendo imóvel no Rio de Janeiro. No caso de sim. Portugal, a vantagem é que você consegue ter um ganho contínuo, não só crescente, né, não alto, bem mais alto do que aqui no Brasil, mas contínuo, né, o que a gente tem percebido. Que negócio vai me dar de maneira sem risco 30% ao ano, ou em um ano e meio, ou dois no Uhum, máximo, muito difícil. sim. Então, realmente é mais negócio, fora a questão do câmbio também, né? Você está colocando seu dinheiro numa moeda mais forte e está fazendo, de certa Exatamente. forma, um investimento maior. Realmente é mais negócio, foi mais negócio de qualquer aplicação que eu tenha feito aqui ao longo desse período desde a aquisição. Ou seja, qualquer aplicação que eu fiz, que eu sempre deixo algumzinho guardado, né, não deu o que valorizou o imóvel estando em Portugal, com Ex- certeza. Exatamente. Eu sou muito conservadora, talvez você já tenha ouvido eu falar em algumas vezes, né? Então, assim, o meu perfil conservador é aquele tipo de pessoa que tem algum tipo de risco, eu não entro. Ah, porque esse fundo aqui é muito bom e tal. Ah, dá uma oscilada, mas a previsão, tipo, eu não gosto muito só de previsão de uma coisa que oscila. É uma previsão que tem ali com certeza. Então, eu acabo tendo uma limitação muito grande nessa questão de investimento financeiro, porque eu gosto, assim, eu não gosto de correr riscos. Então, a grande parte ali das minhas economias, eu sempre vou deixar ali num CDB, com o IPCA, óbvio, tudo, mas sempre dentro de uma certeza de ganho. E eu, nessa certeza de ganho, a comparação que eu faço do mesmo dinheiro que estava guardado há um ano em um CDB lá de 2020 para 2021, ele rentabilizou 5,94%. Quando eu mandei para Portugal e fiz a previsão, já dava perto de 19%. Eu até falei para o Giovanni, eu falei, meu Deus, você já viu essa conta? Isso porque eu nem converti o real para o euro, que aí eu ia ter mais ganho ainda, só fazendo baseada ali no euro com euro e real com real, né? Já é perto de 19% e de fato bateu o ano, eu fiz a mesma conta e fechei o ano ali com quase 19% de rendimento sem levar em consideração a valorização imobiliária. Só levando em consideração mesmo o que o inquilino me paga, o apartamento, né, crescendo patrimonialmente a cada ela paga e o que sobra na minha poupança. Isso liso, sem contar com esses 30% que ele já valorizou e tudo mais. Então, assim, para mim hoje, a melhor opção do investimento seguro e certeiro, que eu não tenho risco nenhum de perda, é obviamente em Portugal. E por isso que eu passei à frente do Alessandro, apesar dele ter começado primeiro do que eu, e já comprei o segundo. E aí, Agora, um outro ponto. pode falar, Ah, desculpe, por fala. favor. Não, 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 pode falar. e até porque quando você bota para gerar, né, você não está nem mais refém do câmbio. Na Não. medida em que ele se paga sozinho, depois que você fez o primeiro aporte, o que eu digo o primeiro aporte? É você ter o dinheiro mínimo para dar entrada no seu financiamento, pagar as devidas taxas, como qualquer financiamento tem, depois ele roda sozinho. Então Uhum, você não fica mais nem refém do câmbio. E exato. isso é um ponto interessante também. Você não precisa ficar se preocupando se vai valorizar o real, se não vai, porque ele está rodando sozinho. Então nem se preocupe. Exatamente. Aliás, é muito pelo contrário. A partir do momento que a gente está com o ativo lá se pagando, quando sobe o câmbio aqui, a gente comemora, porque aí a gente está multiplicando, né, e não Você está dividindo. ganhando duas Então, vezes. é maravilhoso. Então, tem isso também. A gente para de ter aquelas mini taquicardias, a depender aí do que acontece com a bolsa de valores, enfim, quando sobem muito as moedas, se torna um cenário positivo para a gente também, porque boa parte do nosso capital está protegido lá. Então é bastante interessante. E aí, assim, só complementando também, é óbvio que ao eu conversar com o Alessandro lá ainda, quando eu não era mentorada do Giovanni, e depois quando eu estava já no processo e com o meu imóvel, não há desvantagem.
né? É muito legal que, assim, todas as objeções que eu tive lá antes de entrar na mentoria, mas e se eu precisar desse dinheiro, tiver uma emergência? Vende rápido e valorizado, e você bota tudo de volta com valorização no bolso e traz esses euros, ou seja, você ganha na moeda, você ganha na valorização. Mas e se o imóvel não ficar alugado? Não tem como, existe uma fila de 10 a 15 famílias esperando, dando proposta num mesmo imóvel, óbvio, dependendo da região onde você coloca esse investimento seu, que é o caso que também a mentoria nos direciona muito bem, para imóveis que tenham alta demanda, que tenham, óbvio, se você falar, não, eu quero morar numa aldeia, na aldeia escondido, aí, óbvio, eles vão fazer do jeito que você pedir. Mas ao você dar a carta branca para eles e falar, não, eu quero morar, mas eu quero numa região que vai ter rentabilidade, caso eu me mude, quero alugar. Então, todo esse direcionamento e toda essa construção de como vai ser e onde vai ser essa compra do seu imóvel, essa busca, é totalmente a partir do seu gosto, do seu perfil, das suas necessidades, do seu objetivo, mas com total orientação da mentoria Minha Casa em Portugal para começar a conduzir esse processo de uma maneira lógica, de uma maneira estratégica. Não é mesmo, Alessandro? Falei alguma abobrinha aqui? Não, de forma alguma, né? E é E a... importante essa questão do perfil, até para que a equipe possa identificar qual é a sua necessidade, né? Você é o quê? Um investidor? Eu não quero nem ir lá, eu quero comprar, deixar de render, alugar um pouco e depois vender. É um Uhum, perfil, né? Não, é. eu quero ir lá para morar. Não, eu vou para lá com renda, eu vou para lá para trabalhar. Eu Então, não tudo vou. isso Eu não influencia. vou, não pretendo ir, mas quero investir. Tem vários tipos de Isso. perfis, né? Então, é importante entender o perfil para que possa ser o imóvel adequado à sua necessidade, né? No meu caso, era uma intenção de moradia futura. Então, é, falando um pouco aqui do nosso caso, né? No caso de eu e Valéria aqui, né? Valéria comprou num lugar que está crescendo, né? E eu queria num lugar que já estivesse um pouco mais estabilizado, mais estruturado. Então, naturalmente, Valéria vai conseguir oferir um avanço do patrimônio dela, da valorização um pouco maior do que o bairro que já estava um pouco mais estruturado. O bairro Sim, estruturado também eu acabei pagando um pouquinho mais caro também do que a Valéria pagou. exato. Mas são decisões pessoais, são estratégias pessoais de cada um. Se você quer investir, tem um imóvel, tem um local com um perfil adequado do tipo, não quero nem pisar lá, eu quero só botar para girar e eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero um lugar hoje para morar hoje, é um outro perfil. Eu quero um lugar Exatamente. sem ainda eu vou morar mais para frente. Então, a minha intenção é alugar um pouco e depois morar. Isso também é um outro perfil, né? Porque Uhum. esse aí era mais o meu caso, né? Ele tinha que caber dos dois lados, né? Eu queria É, que ele valorizasse um pouco também, mas que um dia ele estivesse pronto para eu morar de maneira tranquila, num bairro estruturado e tudo mais. Aí tem que é. ver o perfil de cada um. E aí também, nesse perfil do Alessandro, que vai se mudar, não tem data ainda, existe esse caminho que o Alessandro tomou, que é o de já vou investir no próprio imóvel que um dia eu vá morar, então atendendo a toda a estrutura e necessidade da família dele e de arredores e tudo isso é sempre avaliado. Mas existe também aquele perfil da pessoa que vai daqui a 3, 4 anos, ou 2 anos que seja, mas não tem essa necessidade de já comprar o imóvel que vai morar, que precisa alavancar o que ele tem em reais para que os reais não percam o valor de compra. Então, o ideal para essa pessoa é aportar esse dinheiro quanto antes em euros, mas não só em euros, em imóveis lá em Portugal, porque dessa forma o montante que você juntou até agora, ele vai acompanhar tanto a moeda quanto acima da moeda, a valorização do mercado imobiliário de lá. E aí, faltando uns 4 meses para você se mudar, 6 meses para você se mudar, você vende esse imóvel, pega essa valorização, pega essa poupança que foi gerada, você vai ter um aporte maior, aí sim para dar entrada de repente no imóvel que tenha um pouco mais ali a sua cara, porque muitas pessoas às vezes precisam ir, mas vão precisar de cara um T3, vamos supor. Mas o dinheiro que elas têm hoje dá para comprar um T1. Então vai lá agora, compra o T1 agora, põe para rentabilizar, para alavancar. 6 meses antes da sua ida, o dinheiro que cresceu ali vai dar para comprar um T2. Compra o T2, espera valorizar de novo, dá esse aporte até chegar no seu T3, ao invés de ficar desperdiçando altos valores de aluguel em euros, né?
Isso ajuda a acompanhar, né? Na verdade, quando você ainda adquire um imóvel que ainda não é o imóvel dos seus sonhos, ele pelo menos ele está no mercado, Sim. girando na mesma proporção, para que depois isso sirva, vamos dizer assim, de um pulmão, nem que seja para você depois passar para o seguinte. Então, até Exatamente. isso, É uma você tenta estratégia também. proteger o seu capital. É. Porque não adianta, muitas pessoas, e assim, e graças a Deus a gente está quebrando, né, essa crença que elas esperam, elas estão aqui juntando reais, às vezes até compra euro. Mas não adianta, você vai juntando, por exemplo, eu tenho aqui X reais e eu preciso juntar mais 1, 2 anos em reais, porque daí sim eu vou ter o dinheiro para dar entrada num T3. Não vai, porque o Alessandro mesmo falou aqui do imóvel dele, questão de meses, né? Não é nem questão de anos, questão de meses. Cada valorização que tem é menos um quarto, é menos um bairro, é menos uma estrutura que você hoje tem. Amanhã você não tem mais. Então, colocar o pé na água agora, como eu costumo dizer, com o valor que você tem, se for investimento, obviamente, te ajuda a alavancar e te ajuda a fazer com que esse real que você juntou a sua vida inteira comece a acompanhar o quanto antes esse mercado imobiliário de Portugal, que, segundo o Giovanni e a CNN, não estamos aqui tirando informação aleatória, nos próximos 10 anos, na próxima década, vai valorizar pelo menos 8% ao ano. Ou seja, isso é média do país. No caso lá de Braga, no nosso caso, o meu imóvel do Alessandro também é em Braga, a gente teve uma valorização que foi acima da média do país. Então, existem essas regiões, a mentoria faz essa análise e te entrega as opções que existem ali com a previsão deles, eles são muito certeiros. Então, para quem quer aí alavancar investimento, para quem quer ou chegar em Portugal e não ter que pagar aluguel, vai pagar seu próprio imóvel, qualquer coisa que aconteça, vende, pega o dinheiro e volta para o Brasil ou vai para outro país estruturado e não descapitalizado, ou enfim, você vai mudando o seu imóvel conforme ele for te dando essa chance de crescimento imobiliário, patrimonial e rendendo, né, no seu bolso. E aí era justamente isso, né, Alessandro, que eu ia te falar, que simplesmente investir em qualquer imóvel em Portugal não vai ser a garantia disso tudo que a gente falou agora, né? Dele não é chegar lá e falar, vou investir, então achei esse aqui, vou comprar e vou fazer, porque disseram lá na internet que o imóvel se paga sozinho e gera poupança em euros. Não é desta forma. E aí eu queria que você dissesse e a sua avaliação do quanto a mentoria fez parte desse nosso sucesso, e no seu caso aí do seu sucesso, para que a gente chegasse nesse bom negócio que fizemos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, talvez eu acabe passando em algo que eu já tenha dito numa live anterior, né? Não faz mal. Por exemplo, a gente fez a primeira tentativa, vamos chamar de primeira tentativa, né? Num determinado bairro lá em Braga, lá eles chamam de freguesia, e aí quando a gente chegou e falou assim, não, isso aqui tá bom, pode ir lá e fecha esse aqui. Entre a equipe do Giovanni visitar e voltar lá para fechar, alguém fechou na minha frente. Perdi o primeiro imóvel. Aí o Giovanni volta para mim, aquele ali não deu. Aquele ali não deu. Aí vamos para outro. Né? Vamos para outro, segue a lista. Aí visitamos outro já mais caro. Uhum. Já mais caro. E aí procurou também a mesma história. Chegou dentro do seu perfil, né? Não é que eles te surpreenderam. Veja bem, eu não estou falando que eu fiquei um ano, não, tá? Eu estou dizendo o seguinte, Giovanni, vai nesse. Alguém pegou primeiro. Uhum. Né? Vamos para o segundo. Mesma coisa. No terceiro eu acabei fechando. E assim, o outro foi mais caro e o outro foi mais caro. Uhum. Ou seja, é um movimento contínuo, que se você ficar pensando muito, não, isso aqui vai, não vai, alguém vai comprar. Exato. E quando você for na sua segunda opção, a sua segunda opção às vezes já vai ser mais cara. É até um exemplo que o Giovanni deu aí numa live, não sei se foi nessa semana passada. Ele vai fazer uma busca de imóvel. Se você gostou daquele, agarra. Se você ficar muito desse, mas eu quero ver mais uma opção, mais uma opção, mais uma opção, daqui a pouco você perdeu aquela opção e a sua segunda opção, que já não era exatamente aquilo que era o seu preferencial, já está mais caro ainda. Claro. Então, exatamente. É um processo contínuo. Se der mole...
A nossa dica aqui, então, eu já estou vendo que o Wagner, que é nosso atual mentor... Peraí, desculpa. Tá me ouvindo? Eu apertei um botão sem querer aqui. O Wagner, que é nosso mentorado aqui da 4ª edição, entrou hoje logo cedinho, está perguntando se a live com ele vai ser pelo YouTube. Wagner, se Deus quiser, um dia sim, mas não agora. Essas lives aqui entre nós, abertas ao público, elas são lives de pessoas que já têm o resultado. Então, a sua primeira reunião, segunda, enfim, quantas reuniões você precisar fazer lá com a mentoria, vai ser com a equipe da Oliveira Imóveis, com esse direcionamento todo, fechadinha, bonitinho. E quando você tiver aí, que nem a gente aqui, feliz da vida com o teu resultado, aí eu vou te fazer o convite, não é obrigatório aceitar, só que eles têm muitos mentorados que infelizmente morrem de vergonha, não querem se expor, família não sabe, então a gente respeita também, é por isso que não são todos os mentorados que vêm aqui, mas todos que quiserem e puderem, serão extremamente bem-vindos e eu não vejo a hora de começar a passar meu bastão, né, gente? Porque preciso de ajuda de vocês. Vamos ter aí uma família de mentorados para poder disseminar essa informação. E conta um pouco pra gente, então, Alessandro, como é que foi esse processo? Vamos lembrar, né? A gente sempre fala aqui que é investir em imóveis de Portugal, que se pagam sozinhos e geram poupança em euros todos os meses, mesmo que à distância. A gente quer dizer com isso que a pessoa pode sim estar em Portugal, mas não necessariamente a pessoa precisa estar, e não estando, ela não tem a menor necessidade de ir até Portugal. Mas como é que essa pessoa faz para comprar um imóvel, um valor tão alto, à distância, sem estar em Portugal? Conta pra gente como que foi o teu caso, Alessandro. Então, vamos lá, né? Como eu disse, a gente começou o nosso processo aí no final de 2020, e aí fez-se um contrato com o Giovanni, né, normal, a gente tem a taxa lá que é paga pela mentoria, dali para frente começamos as buscas pelo imóvel. É claro que no primeiro momento há essa conversa para poder traçar um pouco o perfil da pessoa, da família e tudo mais, para saber qual o direcionamento que a equipe vai ter nessa busca. No meu caso, que já tinha viajado a Portugal, já tinha escolhido até a cidade, inclusive a zona, né, a região das freguesias, já disse para o Giovanni, vai nessa área aqui, é isso aqui que eu quero. Então a gente elencou alguns imóveis dentro do perfil, foram feitas as visitas, até aí eu tinha pago somente a taxa referente à mentoria. A busca foi continuada, tive esses percalços de perder um imóvel Mas para outro. não, conta pra gente como é que você recebia os imóveis, o que vinha nessas, O que que enfim. vinha? Tá bom, Como é que é essa coisa de, como que eles trabalham com a gente mentorado? Quais são as coisas que eles nos mandam? Como que a gente é orientado? Então, beleza. Eu tinha feito essa primeira reunião com o Giovanni, né, definimos a região, alguns imóveis foram selecionados, aí é constituído um grupo de WhatsApp, né, De específico ali para Telegram, aquela, de Telegram. de Telegram, agora está no Telegram. Isso, é. Na minha época, o WhatsApp, não se falava tanto em Telegram. E aí, a É que partir agora é desse muito grupo, pesado e no WhatsApp não vão os vídeos enormes que eles mandam, então precisa ser no era Telegram. pesado. E aí, com base nisso, são definidos, vamos dizer assim, os imóveis de interesse e a pessoa responsável pela equipe faz a visita ao imóvel, né? E eu sou bastante chato com isso, né? Eu pedia para ver até a vaga da garagem. No Tudo. caso, a pessoa na época era a Kelly, a Kelly filmava assim, ó, você entra com o seu carro por aqui, ó, o portão é ali, a sua vaga é essa aqui. Ela mediu até o tamanho da vaga, né? Ela entrava no apartamento, abria os armários do apartamento para ver como é que está o móvel da cozinha, se a porta não está caindo, se aquilo bate assim mesmo. E teve assim, tem toda essa parte boa, né? E a minha única decepção foi com alguns imóveis, né? Por exemplo, você vê a foto, às vezes no site do Idealista, do Imóvel Virtual, que é onde eu procurava, a imobiliária bota aquela foto com aquela lente diferente na câmera, parece que a sala tem 200 metros quadrados, Eu né? vou fazer E aí, só uma pausa. Essa parte é super importante porque em muitas vezes, quando a gente fala que precisa ter uma extensão em Portugal, é para isso que o Alessandro vai falar agora. Porque comprar por foto, comprar pelo site das imobiliárias é sim um grande risco. Por quê, o Alessandro?
E aí quando você viu a foto, vamos dizer assim, um pouco mais sincera, né? Uma filmagem sincera da equipe, ele realmente diz, olha só, isso aqui é a verdade, tá? É. O imóvel que você pediu para confirmou que a gente ia buscar é assim, pro bem ou pro mal, né? Uhum. E tinha uns assim, eu falei, gente, na foto não parecia que tinha essa rachadura na parede, o É. quarto parecia que era muito maior, ou seja, não dá para confiar 100% no que o anúncio está dizendo, que o anúncio quer vender, né? Quando Lógico. você tem alguém vindo para você, é muito diferente. É muito diferente. Sim. Né? E não só a questão do apartamento, aí é um ponto importante também para quem não conhece a cidade, é, teve casos assim da Kelly, que a pessoa descer na rua e falar assim, ó, a vizinhança é isso aqui, a rua é essa aqui. Porque você vai ver Passeia com a fotos só. gente, mostra tudo que tem na região, né, Alessandro? O local é assim, o local é assado e tudo mais. Inclusive na região que eu pedi para procurar, né, o Giovanni ele tirou um dia para rodar a vizinhança e me mostrou ele dirigindo, rodando a Uhum. vizinhança, e falando, olha só, isso aqui ó, é uma área que já cresceu, você está querendo um imóvel numa área que já cresceu. Tem até um engarrafamentozinho aqui, coisa e tal. Eu falei, pô, Giovanni, isso aí com um carioca que nem eu, esse engarrafamento não Tirei de existe, isso aí letra, está né? ótimo, está perfeito. Mas até isso ele se preocupou em trazer esse tipo de ressalva. Né? É. Esse tipo de situação aqui te incomoda? Né? Uhum. Tá bom para você? Tá razoável? Ou seja, vai além de simplesmente olhar a foto num É. anúncio Ou de só o venda. imóvel, né? É trazer para a gente realmente aspectos como eu costumo dizer. Eu também sou chata, eu acho que todo mundo tem que ser, né? Um investimento no imóvel não é um caderno ou um eletrodoméstico que você está comprando e que você vai trocar dali a alguns meses. É um investimento importante, é boa parte de reservas que você tem aí, seja você muito rico ou como eu, que não tanto faz dinheiro é dinheiro e ele não leva desaforo para casa. Então, assim, essa questão dele ir olhar. Eu pedia para abrir armário, como o Alessandro falou, eu olhei dentro de todos os armários, eu pedi para olhar o sifão das pias para ver se não estava ali com vazamento, detalhar paredes e tetos para ver se não tinha vazamento de apartamento superior e tal, tomadas. Então, assim, eu também, e sejam vocês também, e assim, acho que nem precisa pedir isso para eles, acaba sendo uma forma realmente de trabalho de mostrar detalhadamente tudo que está no imóvel e nos arredores. E além disso, eles vão dar também para a gente o aval deles, sob o aspecto de conhecimento deles. Olha, este imóvel é bom por esse aspecto, dentro do seu perfil atende isso, isso, isso. O ponto negativo é esse. Eles vão dar parâmetros para que vocês possam também falar, não, é esse sim ou não, não é. E outra coisa que a gente pode dizer, né, Alessandro, a questão do quando a gente recebe os imóveis que tocam o nosso coração, é muito, a gente sabe, né? É engraçado que assim, aquele que a gente fica em dúvida, ele nem deixa a gente seguir adiante. Quando a gente fala, ai, não sei, gosto, mas. Ele fala, pera, vou ver mais. Eu não sei se com você aconteceu isso também, mas comigo aconteceu por 2 vezes. Eu falei, gostei. Ele, não senti muita empolgação, não, vou procurar mais. Então tem esse lado também de não ter preguiça, né? De seguir ali buscando até que faça todo sentido com cada um de nós. Teve casos assim de eu falar que não gostei também. Eu Sim, falei, não sim, gostou, não tem problema, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. E é exato. importante também, um aspecto que me veio à mente aqui agora é o seguinte: em Portugal, você, às vezes, dependendo da cidade, você vai encontrar um prédio muito antigo. Né? E aí, o cara vai e reforma o apartamento. O apartamento está lindo e maravilhoso. Mas aí, qual é a condição do prédio? Né? É. Por isso Como que é é que bom tá você na ter alguém filmando. prefeitura? Como é que está? Ver a questão da documentação, ver a questão do estado. Às vezes o cara reformou, está lindo, mas o prédio pode não estar numa situação tão boa. Né? Exatamente. Como eu disse, o local pode não ser tão legal. Às vezes o elevador é ruim para chegar, às vezes a pessoa tem dificuldade de locomoção. Então, até isso é levado em conta. Ou seja, você vai dizer quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, o que te incomoda, o que é valor para você nessa busca, e a busca vai ser feita exatamente personalizada do jeito que é a sua necessidade. Então, isso é um ponto Exato. importantíssimo. Não é só dizer assim, eu tenho alguém lá. Não, não é ter alguém lá. Tem alguém lá prestando atenção, tendo como prioridade aquilo que eu mencionei que era importante. Isso Exato. faz toda a diferença. Exato.
E assim, e só para constar, apesar de eu e o Alessandro termos comprado ambos no mesmo ano em Braga, a primeira coisa é, não está restrito só em Braga, que lá em 2021 existiam mais, ainda existem em Braga, mas lá em 2021 a gente tinha até mais oportunidades, muito mais, que iriam se valorizar com preços menores. Então acabou que o direcionamento foi dado, o Alessandro havia escolhido Braga, ele mesmo queria Braga, eu queria Lisboa, mas o direcionamento através do meu perfil, das minhas necessidades, e para eu conseguir ir lá, e para eu conseguir ter uma melhor rentabilidade, eles me conduziram a isso, então o meu também é em Braga. Mas vamos lembrar que o meu bolso e o do Alessandro é completamente diferente, a minha necessidade do Alessandro é completamente diferente, eu não tenho data, o Alessandro já tem mais ou menos data, então assim, eu tenho um filho, o Alessandro também tem um filho, mas ele é casado, eu não sou, talvez eu leve minha mãe, então não é a mesma... Não é que eles replicam, né, modelam. Ah, atendemos o Alessandro nesse formato, agora passa para a Valéria, vai atender a mesma coisa. Não. O processo é realmente individual e personalizado para cada um e para cada bolso. O meu bolso é completamente diferente do bolso do Alessandro. E foi possível fazer também. Então, acho que isso é também importante de fazer. E para complementar essa parte, então pode-se dizer, Alessandro, que mesmo comprando à distância, você se sentiu vendo o seu imóvel? Porque você chegou aí depois, assim como eu, na curiosidade, a gente foi lá dar uma olhadinha no imóvel e aí você chegou e viu o seu imóvel. Como é que foi essa expectativa versus a sua realidade? Você conta um pouquinho pra gente da época que você não tinha ido e da época que você foi, por favor. Então, vamos lá, né? Primeiro que quando a gente fez a aquisição, a gente não tinha condição ainda de ir, tinha toda a questão de pandemia, qual vacina pode, qual vacina não pode. Então a gente precisou postergar uma viagem que a gente já teria para Portugal, né? Sim. Então foi assim, como eu citei também numa outra live, a gente fechou o financiamento numa quarta-feira. Na sexta-feira, o Giovanni liga para mim e fala assim: já tem alguém para entrar no seu apartamento, se você quiser. Eu falei, mas já? No preço tal. É esse mesmo. E ele vai entrar. Prim- Entrou, ficou Primeiro um ano. inquilino, primeiro inquilino, Primeiro 48 inquilino, horas. 48 horas, né? E assim, ficou um ano lá e tudo mais, e aí casou, né, da minha viagem, bater a data que o inquilino ia ficar ali só um ano. A ideia dele depois ele ir para a Espanha, ele foi para a Espanha e tudo mais. E aí eu falei, Giovanni, beleza, agora nós vamos querer conhecer o imóvel, já que a gente vai estar aí, né? E aí o curioso foi que, né, ele falou, mas tem que ser na quinta-feira. Eu falei, mas por quê? O cara sai na quarta, só dá para ir na quinta, tem que ajeitar alguma coisa. Eu falei, não, e na sexta já tem outro para entrar. Foi mais rápido ainda, 24 horas nesse vinte e caso. quatro horas. E a gente foi na quinta-feira que dava para ir, né, já que a gente estava ali só de passagem, só de visita naquele momento. E aí a esposa ficou encantada, né? Por ela tinha ficado ali mesmo, né? A gente tinha até alugado um Airbnb, né? Mas ela falou, vamos ficar aqui, porque o apartamento ele estava até mobiliado, né? Uhum. Comprei o apartamento mobiliado em casa. E eu Mas falei, em não, não, relação querido, às fotos, era assim, perfeito, identificou perfeito. tudo e aí chegou lá como foi? Faltou algum Você vem detalhe? da... Teve alguma coisa que Não, você falou, ah, isso aqui eles esconderam, isso eles não me mostraram? não, perfeito, perfeito. A filmagem, as fotos sinceras, né? Porque a foto da Sinceras, imobiliária, é. se você visse a foto do Atuais, anúncio, né? parecia que a sala tinha o dobro do tamanho, né? Pois é. Mas a foto sincera que a equipe bateu era exatamente, né, do jeito que foi solicitado, o nível de conservação que foi solicitado também, que foi exigido no caso, que era um negócio perfeito, É. para não ter que ficar fazendo obra depois, não, foi perfeito, tudo perfeito. Nada que desabone, muito pelo contrário, né? Foi exatamente aquilo que a gente desejou Uhum. e foi exatamente aquilo que nós recebemos de indicação para aquisição. Então foi perfeito. Bateu Ou tudo. seja, o A Alessandro visita pela o A- equipe, a minha visita, 100%. não, não, não deixa a desejar, né? Aquela questão de, eu Não, preciso pôr a mão no imóvel. Gente, não precisa, não gaste esse dinheiro. Se você pode começar agora, pega esse dinheiro que você investiria numa viagem, se hospedar em Airbnb, fazer essa busca sozinho. A gente já fez essas contas. Na aula, o Giovanni faz essas contas. Dá sem
por baixo, R$ 100.000, porque são 3 meses no mínimo de Airbnb que você vai precisar, ou mais. Como aconteceu com o Alessandro, já pensou? Ele reserva ali R$ 100.000 para fazer essa viagem e comprar sozinho. Aí ele chega lá no primeiro imóvel, compraram na frente dele. Aí ele tem que começar uma busca do zero. Quanto tempo isso vai levar? Chegou no segundo imóvel, compraram na frente dele. E se ele tivesse ido fazer isso sozinho? O quanto ele teria desperdiçado e o quanto ele teria perdido de capacidade de investimento nessa entrada, nesse aporte inicial para fazer esse bom negócio. Então, essa questão, gente, de comprar à distância, óbvio, é o que o Giovanni fala nas aulas e é o que nós dois estamos aqui para dizer para vocês. Não basta ser um amigo, não basta ser um parente, não basta ser um conhecido e tampouco uma imobiliária convencional que tenha o foco no vendedor. São essas categorias que você não deve procurar. A imobiliária com foco no vendedor vai ser importante, sim, mas para quem vai ser a nossa extensão? Você tem que contratar uma assessoria imobiliária que tenha o foco no comprador, que não receba comissão e que, por isso, não vai ter ali um imóvel que ele vai puxar a sardinha, como a gente diz aqui, para vender porque ele vai ganhar mais. Ele vai ter a transparência de poder te mostrar e a liberdade de mostrar benefícios daquele imóvel, mas ele também vai te mostrar problemas daquele imóvel. Eu recebi feedbacks de imóveis que tinham pontos negativos e que eles não nos recomendavam. O Alessandro, eu tenho certeza que também teve ali em algum momento, esse imóvel não é bom por isso ou por uma freguesia ruim. Então, assim, isso é muito importante, gente. Tem que ser uma empresa honesta, com registros, sempre se certifiquem disso, faça como eu fiz com o Alessandro, busquem falar com quem já comprou, com quem já usou, para saber se a empresa realmente vai fazer tudo por você e ela tem que ter o foco no comprador, jamais no vendedor. Isso dá plena segurança, né, Alessandro, e autonomia para a gente conseguir fazer esse negócio à distância sem ter a menor preocupação. Isso serve tanto para a questão da compra quanto para a questão do financiamento também, né? Porque Sim, é isso alguém que eu tem ia que estar falar. E olhando, as alguém tem que estar demais empurrando. frentes? Não tem só a parte de olhar o imóvel, tem a parte jurídica, como a gente falou, precisa ver se o edifício ali está com alguma questão largada na prefeitura ou de solicitação de renovação daquela fachada ou de infraestrutura, se está amarrado com algum processo de herança. Isso tudo é a parte jurídica que vai fazer. Imagina dar uma entrada no imóvel, Alessandro, já pensou? A gente vai lá e paga o CPCV, que é um dinheiro que aí não volta atrás. A hora que você paga o CPCV, não tem estorno desse valor, ou seja, tem que ser algo muito certo. Imagina você paga o CPCV e depois você vai descobrir que o imóvel está ali com uma questão de dívida na prefeitura, que está amarrado numa herança. Então, além disso, e o financiamento, queria que você passasse por essas partes também para contar para o pessoal como que funciona esse direcionamento à distância. Então, vamos lá. Primeiro foi a parte em relação à visita, você escolher e tudo mais, né? E aí, a partir disso, a gente diz o seguinte, fechei, é esse aqui que eu quero. Então, vem o tal passo do CPCV, como foi dito, né, que é um termo de compromisso de compra e venda, ou seja, isso não é a entrada do imóvel ainda, é um valor até menor, é um valor simbólico, é como se fosse uma reserva. Né? Não, Eu na estou dizendo o verdade o seguinte, CPCV já é a parte da entrada, sim. A reserva são os 2.500 € ali na frente, que é isso, exato, isso, desse isso, valor. é Esse tem descontado o valor. devolução. Esse Perfeito. tem devolução. Esse primeiro que você segura o negócio, não deu certo alguma coisa, esse valor volta para você. Deu certo o negócio, esse valor que foi dado ali para segurar o negócio, ele é descontado na hora do CPCV e você vai pagar só o que faltar do montante desses 10% na assinatura do CPCV e nesse caso aí não tem volta. Aí é o dinheiro certo que vai ficar para lá. E aí, nisso, é a primeira etapa do processo, depois vem todo o trâmite com o banco. Né? E aí é bastante similar em relação ao Brasil, ou seja, você tem toda aquela parte de avaliar a sua capacidade de pagamento, ou seja, quanto de crédito você tem, se você tem renda, qual o valor de prestação que você suporta, qual é a sua idade, para ver o tempo, aí precisa combinar o valor da prestação Sim. com o seu tempo possível de financiamento. O banco vai fazer essa análise, vai um engenheiro visitar o imóvel, como acontece aqui no Brasil, e lá tem as suas burocracias também, né? E tem que estar alguém sempre empurrando, né? Eu Uhum. brincava com o Giovanni, que eu falava para ele assim, ó, vai lá dar corda no Davi,
se esperar o Davi era devagar. Em Portugal é bastante burocrático Ele também. falou Não sobre isso acredito na live de sábado, que ele fica como é que é? No cabo de guerra, entre o pessoal devagar lá e a gente brasileiro aqui acelerado, né? E sempre e dá a gente, certo. a gente até comentou mas a gente fez com o BCP, né, o Milênio BCP. Por incrível que pareça, é o melhor banco. Alguém vai dizer assim, mas tem escritório no Rio, tem escritório em São Paulo, tudo é resolvido lá. Lá, Já fui exatamente. diversas vezes ao escritório. Felizmente eu moro numa cidade que tem, não é uma agência, é um escritório. E Aqui em qualquer São Paulo coisa que também. acontece, os caras ligam para Portugal. Nada do seu É, processo vai ser tratado aqui. Vai ser todo tratado lá. Então, Pra é muito mais negócio. gente, pra gente que mora em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde existem escritórios do BCP Millennium, toda abertura de conta, todo financiamento, toda aprovação é feita lá por Portugal. A gente não quebra a cabeça. O máximo que a gente vai fazer é responder questionário e preencher formulário. Só, mandar tudo por e-mail, tudo digitalizado. Nós, no caso de São Paulo e Rio, apenas, os outros estados não têm essa necessidade. Quando a conta está aberta, nós somos convidados, eles marcam uma reunião para a gente ir até o BCP fazer uma assinatura, só isso. Mas Não, isso só no nosso caso, e se tiver algum tipo de indisponibilidade, eu acho que eles conseguem resolver, porque outros estados do Brasil, o processo inteiro, mesmo que seja pelo BCP, é feito através de Portugal, e a gente não precisa esquentar a cabeça. ou seja, mesmo o cara fala assim, então tem um banco aqui, eu vou fazer o financiamento. Não vai. As coisas não se resolvem aqui, se resolvem Exato, não todas façam, lá aliás, né? em Portugal. E aí, um outro ponto importante, que eu não sei se eu citei já em outra live, que vocês comentaram sobre a procuração. Mas vamos lá. Deixa eu voltar então aqui. Ah, Então, a gente fez todo esse boa. trâmite de financiamento, né? E aí a gente precisava definir a efetivação do contrato, né? Do financiamento. E aí eu precisava fazer uma outra procuração, ou seja, primeiro eu fiz uma procuração para o Giovanni fazer a busca, a equipe do Giovanni fazer a busca, o segundo era a procuração para dizer o seguinte, o banco que está financiando isso vai dar o dinheiro para o comprador para esse imóvel. Isso. Então, para Já, isso, já com o precisa ter imóvel todo certo, né? decidido. Precisa ter uma procuração específica lá para isso acontecer. E aí tem toda uma questão de o formato da procuração, de apostilamento e tudo mais. E aí o Giovanni falou o seguinte, faça a procuração assim, desse jeito, que é desse jeito que passa. E aí o que aconteceu? Quando eu dei o texto aqui para o cartório no Brasil, o cara mexeu num termo lá da procuração. Não foi nem eu, foi o cartório. Ou seja, a minha revelia, o cartório fez uma mudança no formato da Aqui no procuração. Chegou lá, o Brasil, banco não isso. aceitou. Aqui no Brasil. É. Aqui no Brasil. Quando eu mandei o documento para lá, o banco não aceitou. O banco falou, não, desse jeito eu não faço. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar no cartório aqui, porque o cartório aqui errou, né? O cartório aqui fez essa mudança, porque tem que ir naquele formato, ou seja, tem que estar alguém olhando em Portugal, Exato. tem que estar alguém vendo se está no formato certo, porque para cuidar de todos esses pormenores que acontecem no caminho, não tem jeito, nunca vai ser um processo 100% de percalço. Você, como eu já Exato. falei, você vai procurar um imóvel, alguém vai passar na sua frente. O imóvel não necessariamente vai estar como na foto, alguém O precisa meu ver para foi você. sem percalço, viu, Alessandro? Desculpe informar. Eu tive zero. Não, Gostei do imóvel, foi mas eu digo assim, aquele. Gostei do financiamento, a procuração eu fiz do jeito que mandou. Então, aliás, os mentorados dessa turma que estão aqui na live, além de eu, de novo, querer desejar boas-vindas e parabéns para eles, sucesso, prestem muita atenção nisso que eu e o Alessandro estamos falando. Sigam à risca as orientações que é passada pela equipe da Oliveira Imóveis. A procuração tem ali uma vírgula, um ponto e um coração. Manda fazer com uma vírgula, o ponto e o coração, não foge disso. Assim você evita esse passo que o Alessandro teve a mais, que foi o de ter que ir novamente ao cartório, fazer novamente e reenviar a procuração. Então fiquem atentos a isso, não deixem alterar questão de teor, porque é como a gente sempre fala, é questão cultural, gente. Muitas vezes a forma como eles interpretam, por mais que seja a nossa língua, eles precisam que esteja ali daquele jeito que eles estão habituados para que a gente não tenha problemas. Então, sigam à risca as orientações da equipe do Oliveira Imóveis.
No caso aqui dos percalços, quem tratou os percalços foi toda a equipe do Giovanni. Meu Não, trabalho foi só ir no cartório. e um parênteses também, até você que comentou isso numa das nossas conversas, que aqui no Brasil, e eu já passei por isso também, quando você compra um imóvel, a parte do financiamento, você que tem que se virar. É você que vai no banco, você que solicita, você que tem que perder seu tempo, gastar sola de sapato, gasolina, encheção de saco, leva documento, volta documento e tal. Gente, a distância é muito mais tranquilo do que comprar aqui no Brasil. É ou não é, Alessandro? A questão de dor Sempre de porque tem cabeça. alguém se apurreando por você. A gente contrata para eles se apurrinharem por nós, E eu exatamente. já fiz financiamento aqui algumas vezes no Brasil, né? E passei por esse perrengue, né? De que não, tá errado o documento, volta o documento, e aí agora quer mais um documento, esse comprovante aqui não tá bom. E assim, eu levei mais tempo, mas apesar de Portugal ser bastante burocrático, né? Eu levei mais tempo para financiar no Brasil do que lá. Ah, sim, tem isso também, em muitos casos, por conta da gente ter que ficar, né, dando essas, entre aspas, cabeçadas para fazer sozinhos aqui no Brasil, e eles com conhecimento pleno, com corpo jurídico, já conhecendo os bancos, por mais que Portugal seja, sim, demorado, gente, consegue ser mais rápido, porque eles têm ali o caminho certo. Por mais que possa demorar aos olhos da gente que está ali ansioso, porque acontece, né, Alessandra? A gente entra na mentoria, ai, cadê? Vamos embora, vamos embora. Eu sei que você pediu para ser devagar a sua. Eu não, eu já estava ali desesperada, ansiosa. Vamos, eu quero, eu quero. E chega no momento que você fala, meu Deus, está demorando. Ai, o que aconteceu? Eu não recebi nenhum link hoje e tal. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Antes de deixar a gente ali numa expectativa alta por conta de uma opção de imóvel, eles não vão mandar esse link antes de conversar, de saber se aquele imóvel existe, está disponível. E aí sim, se é do nosso interesse, aí eles vão fazer essa visita real, com fotos reais, com uma realidade ali da data, e não usar fotos anteriores, fotos de Foto, outro filmagem. anúncio. Então, isso também é muito importante. Essa questão que o Alessandro levantou da apurrinhação, né, da encheção de cabeça, da dor de cabeça que você tem num processo burocrático. Gente, eu falo, eu não sei se para o Alessandro foi assim, mas eu fiz do sofá da minha casa, literalmente. Eu sentava com o computador no meu colo, no sofá, as coisas que eu precisava mandar, mandava ali por e-mail, preenchia por ali, via fotos, via vídeos, assistia tudo, conversava com eles, tudo de dentro da minha casa, sem precisar por nenhum minuto ter alguma dúvida. Eles vão te deixando cada vez mais seguros em relação a estarem entendendo o seu gosto. No começo, você fala, nossa, ele me mandou esse imóvel aqui, mas esse imóvel não tem nada a ver comigo. E aí, a partir do momento, eles vão começando a entender e, de repente, você começa a receber ali um caminho um pouco mais próximo daquilo que você está imaginando. Então, é todo um processo também de reconhecimento e conhecimento de cada um dos mentorados e de suas famílias. E o processo, assim que... Aí tem a parte dos documentos, então demora. DHL, na época da pandemia, um pouco mais ainda para chegar aos documentos. E isso parece que o processo está parado, mas não está. E a partir do momento que esse processo lá dá o ok, o banco, os bancos, né, passam as propostas de financiamento, as nossas simulações, dizem, ó, vamos dar tal crédito para o Alessandro, tal crédito para a Valéria, tal crédito para fulano, para ciclano. Aí sim que eles têm a certeza de trazer os imóveis dentro dessa análise toda dentro do nosso perfil. Então, assim, eles também trabalham de acordo com a nossa expectativa. Às vezes o mentorado chega para mim e fala, ah, pô, eu não recebi nenhum link essa semana e tal. Eu falo, de fato, é um mercado que está acirrado, não vai ser todo santo dia que você vai receber uma opção, eles dependem de averiguar antes, mas também existem mentorados, que é o caso do Alessandro, que falou, vamos com calma. Vamos segurar, vamos fazer o processo devagar, eu quero ir com tempo e com calma. E eles respeitam isso. Então, cada um de vocês vai precisar sinalizar que forma que você quer que aconteça. Eu sou mais coelhinho, eu sou mais tartaruga, e tá tudo bem. Eles vão atender ali o que você quer, a sua expectativa, óbvio, dentro do mercado competitivo como tal de Portugal. Mas vai ser dessa forma. Então, vocês vão se afinando dentro dos grupos e dali a pouco vira uma grande família, a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade, de certeza, os imóveis começam a vir mais com a nossa cara e tudo começa a acontecer ali de uma maneira deliciosa. É uma delícia, né, Alessandra? Só vai dando ansiedade quando você fala assim, agora vai, agora vai. Agora vai. É gostoso, eu Mas muito adorei, assim, tranquilo.
Assim, eu sinto saudades, e cada turma de mentorados que tem, alguns ficam, né? Não tem jeito. Das 3 turmas que tivemos, e agora da 4ª também, já conheci pessoas incríveis. E aí, ao passo que as coisas vão acontecendo, eu recebo uns links aqui. Olha esse imóvel, que legal. É uma delícia. Tipo, revivo tudo que eu já vivi um dia. E sigam fazendo isso, viu? Aqueles que quiserem, compartilha aqui comigo, que eu adoro acompanhar com vocês. E E o mais aí, me diz legal uma... ainda é você materializar isso depois, né? Quando você chega lá e vê, caramba, era isso tudo mesmo. Eu tenho um vídeo que, inclusive, está aqui no Instagram. A capinha dele tá escrito: meu irmão me chamou de louca. Porque sim, meu irmão me chamou de louca quando eu falei para ele: vou comprar um imóvel em Portugal. Mas como? Pandemia, você vai para lá? Falei: não, vou comprar à distância, não vou nem gastar. Vou usar o dinheiro que eu viajaria para pôr. Você é louca? Você não conhece? Não, calma, já conversei com o Alessandro, mas ele também não conhecia o Alessandro, né? Já conversei, existe, é de verdade, eles são de confiança e tal. Meu irmão: eu não acho. E você é louca, meu Deus do céu. Aí, quando eu cheguei lá, fiz aquele bom e velho vídeo com muita educação, mas, olha aqui, irmãozinho, olha aqui o imóvel, tá melhor ainda do que o que eu comprei, não deixou absolutamente nada a desejar, foi exatamente o que me prometeram, não teve nenhuma surpresa. Óbvio, para acalmá-lo também, ele é meu irmão mais velho, tá certo, tem que se preocupar, e todo mundo tem sim que averiguar, como a gente já falou, mas tem aqui, inclusive, no Instagram, é bem divertido, eu fiz a filmagem para mostrar para ele o que era a verdade, né? Que era a verdade em cima daquilo que eu tinha contado. E hoje, toda vez que a gente conversa, aliás, Alessandro, o meu imóvel não só se paga sozinho, como ele está pagando a minha cidadania italiana. Hoje mesmo é Legal. dia de mandar dinheiro para minha advogada. Meu irmão, enquanto ele tem que fazer toda a transferência, pagar IOF e tudo mais, eu aproveito para jogar na cara dele também, porque eu já faço a transferência direto lá para a Itália, de Portugal para a Itália, sem pagar nada. E eu estou pagando a cidadania italiana, que não é barato, gente, é caro. E eu estou pagando em euros. Então, olha só que maravilhoso. E uma coisa que também é legal da gente trazer aqui, aproveitando de falar dessa coisa de poupança e tudo mais, né? O imóvel se paga sozinho, ele gera poupança em euros, paga os seguros, inclusive, as pessoas... mas precisa fazer seguro para o financiamento? Precisa, você vai ser obrigado a ter um seguro de vida, um seguro do imóvel, que é excelente, porque também te dá esse respaldo, essa segurança. Pagando todas essas questões do seguro, pagando o seu condomínio, sobra um pouco de dinheiro na sua conta. Eu estou usando esse dinheiro dessa forma para fazer a minha cidadania. Já fiz outras coisas, né? Ou seja, eu já tive várias poupanças que foram juntadas ali. Eu acabo, deixa eu pagar isso aqui, deixa eu comprar isso, os meus eurinhos lá. Então, é sim um excelente negócio. E além disso tudo, no nosso caso, né, Alessandra, a gente investiu e na época não tinha nem essa oportunidade de ouro que estamos hoje, inclusive, quem chegou depois. Hoje, só hoje, a mentoria Minha Casa em Portugal, só esse lote está por R$ 9.970 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 997. Reais, gente, não está em euros. Tanto eu quanto o Alessandro não tínhamos essa boiada na época, pagamos o valor normal. Para vocês terem ideia, o valor normal hoje é em euros e seria 2.497 euros, praticamente 2.500 euros. Ou seja, olha quanta diferença de você poder fixar em reais, não ficar lidando aí com o câmbio, não ter que pagar IOF para fazer essa compra da mentoria, poder parcelar, porque sim, o brasileiro precisa parcelar e, no caso da moeda estrangeira, você não consegue fazer esse parcelamento. Eu pago em parcelas para minha advogada, porque ela negociou aqui do Brasil lá para eu pagar mensalmente, fazer transferências mensalmente, mas em euros é impossível você dividir no cartão outras coisas. Então, esta turma, esse lote já está praticamente encerrado. Tem algumas poucas vagas, eu estou com o telefone aqui em modo avião, pode ser até que já tenha acabado. Então, corre no link da bio e garanta a sua vaga na mentoria Minha Casa em Portugal, ainda mais barato que eu e o Alessandro conseguimos. E para complementar, foi o meu imóvel, os rendimentos do meu imóvel que me reembolsaram 100% do valor que eu investi na mentoria. E aí eu queria saber de você também, Alessandro, o seu imóvel também pagou o investimento que você fez na mentoria da Oliveira Imóveis? Fora a questão da valorização do imóvel, né, como nós falamos, não precisou botar mais um centavo e isso ainda se pagou, em Pois poucos é. meses. Até citei, em poucos meses esse valor estava pago, ou seja, pagando a prestação, pagando o seguro, pagando o condomínio,
ainda sobrava algum, e esse algum que sobrava em poucos meses já também pagou o Giovanni, né? Como eu brinquei com Exa ele lá. Né? exatamente, Sempre é. foi. Sempre Pois foi. é, o meu também foi isso, foi questão de meses. Então, assim, gente, para quem tá preocupado, falando, ai, é muito caro, ninguém tá falando que é super barato. A gente está fazendo o máximo possível para que quem acompanhou a jornada Minha Casa em Portugal, quem viu essa oportunidade e quer essa segurança da mentoria Minha Casa em Portugal, possa usufruir de algum benefício. É só por isso que nós estamos fazendo nesse valor. Não é um valor que deixa o Giovanni rico, vamos dizer assim, porque sim, ele está dando desconto, ele está trabalhando em real, qualquer oscilação da moeda que aconteça, ele fica ali uma margenzinha de prejuízo, por isso que esse lote de hoje, principalmente, é pequenininho. A parte da manhã, a galera da parte da manhã já assim, ó, meio que encerrou tudo, enquanto eu estava aqui fazendo umas coisas ou outras, alguns outros já entraram também, inclusive aqueles que entraram a partir das 11h30, que eu ainda não falei. Vou falar com vocês depois da live, eu estava me organizando aqui com o Alessandro, e é isso, gente, é só hoje. Primeiro lote, acabou, são poucas vagas. Quer aproveitar? Entra lá e adquire a mentoria. Ah, mas eu não sei, eu preciso primeiro ter uma reunião com eles para entender, porque faz o seguinte, garante a mentoria, marca a tua reunião, faz a reunião com eles. Você tem 14 dias de garantia para ter o seu dinheiro de volta. Entrou lá, fez a reunião, falou, ah, não tem nada a ver, não gostei, ficou aquém das minhas expectativas, a gente te devolve 100% do valor investido na mentoria sem problema nenhum. É melhor garantir do que depois ter que pagar ali em euros quase 14 mil reais, se for converter em euros, né, Alessandro? O pessoal tem E é, pergunta que eu não vi. deixa eu dar Eu uma não vi aqui. olhadinha aqui. Eu acho que não. Alguém quer saber alguma coisa especificamente do Alessandro? Porque eu, né, vocês vivem me perguntando, eu vivo respondendo até no WhatsApp. Não, não tem nenhuma pergunta aqui direcionada para você, nem para mim. Valéria. Ah, não, Wagner perguntando da live. Deixa eu ver se tem mais alguma. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, a hora é agora, senão eu vou aqui com as últimas questões com o Alessandro. O que o pessoal pensa, né? Se a gente Isso. for voltar no tempo, na época lá atrás não tinha ninguém para fazer pergunta, não. Eu descobri o Giovanni, né? Fui meio que na cara na coragem, né? Não tinha todo esse suporte, não tinha live, não tinha nada disso, não tinha esclarecimento de Não dúvida, então é um tinha uma ponto positivo. publicitária chata, né, para falar. Vai, Giovanni, a gente só falar sobre isso. Faz a live, tira a Vai. dúvida, não tinha isso lá atrás, não. E até você também, né? Que você me achou lá no grupo do WhatsApp e começou a perguntar. Ou Não, eu fui seja, muito agora tá mais abençoada, fácil. gente. Eu fui muito abençoada mesmo, porque tanto quando eu fui, eu caí nas mãos do Giovanni, eu podia ter caído em mãos de outra pessoa e eu tenho certeza hoje que eu não teria tido o melhor negócio, porque só a mentoria Minha Casa em Portugal abrange tudo, sem cobrar por imóveis a mais, não tem limite. Gente, eu vou tossir, peraí. Vou pedir desculpas, eu tô engasgando aqui. Alguém fez uma pergunta aqui, ó. A Foi. procuração que ele teve que refazer, o cartório não cobrou novamente? Não cobrou porque eu levei impresso. O cartório falou assim, eu quero que você faça assim. Né? E aí o cara guardou, ainda guardou o papel que eu tinha mandado para ele. Aí quando eu voltei no cartório, eu falei, ó, você fez diferente do que eu pedi para você fazer. Aí ele conseguiu, de alguma forma, guardar lá o papel, não sei porque ele guardou, né? Mas não, realmente eu mudei aqui, então eles não me cobraram. Eles refizeram o documento sem me cobrar novamente. Mas o erro foi do É, cartório também, né? você conseguiu mostrar para eles que o que você tinha pedido era o contrário do que eles fizeram. Aí também fica, né? Mas eu já até falei para Maria Carolina, que é essa que fez a pergunta. Segue a risca, pega lá o documento que eles mandaram, segue a risca, entrega a risca, que aí não tem erro. No meu caso, eu não tive nenhum tipo de percalço e o meu até foi mais rápido do que o do Alessandro, como eu já falei também, gente. E aí, Mas já porque você Alessandro, estava com mais pressa, eu eu estava com tava, menos pressa. eu tava desesperada. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que vê uma oportunidade, óbvio. A hora que eu descubro que tem segurança, que é bom negócio e tudo, eu vou, mas eu vou de cabeça, assim, eu vou que vou. Tanto é que o imóvel na planta eu já contei aqui, acho que você já ouviu. Eu tava na cadeira do dentista, a hora que eu recebi a mensagem do Giovanni. Porque, assim, como eu comprei o imóvel, isso foi antes de turmas de jornada. Como eu comprei o imóvel
e eu fiquei maravilhada, eu comecei a contar para os meus amigos, óbvio, que eu tinha ali um pouco de afinidade e tudo mais. Gente, olha que bom negócio, olha que excelente e tal. Então, muitos deles vinham e falavam para mim, ah, quando tiver uma oportunidade dessa, puxa, que legal, nossa, quero fazer também e tal. E aí o Giovanni, eu mandava pro Giovanni, ó, quando tiver alguma oportunidade e tal, você me avisa aqui, porque... E nisso eu tô na cadeira do dentista, que era um amigo que eu já tinha comentado e que tinha dito isso, e chega a mensagem. Eu falei, olha aqui, ó, o que você acha? Literalmente, eu saí da cadeira do dentista, sentei ali no escritório dele, fizemos algumas contas rápidas, batemos o martelo e voltei para a cadeira do dentista para finalizar o que eu estava lá fazendo. Mas é tranquilo, muito tranquilo. É muito tranquilo. O Wagner está aqui com uma pergunta aqui, falando que ele recebeu um formulário em Excel, que ele gostaria de saber se preenche um para o... Como é? Não, esse próprio formulário, Wagner, você vai ver que existem abas para você colocar, inclusive, filhos, se tiver. Você vai preencher da família inteira, é o mesmo formulário, você inclui os dados ali da família. Qualquer coisa me chama no WhatsApp depois da live e eu te explico com um pouco mais de direcionamento, tá? Mas aí não esquece de salvar como. O Excel tem que ser preenchido no computador, tá, gente? Na outra turma, tivemos alguns mentorados que tentavam preencher pelo celular. Excel não preenche pelo celular, não salva. Então, tomem o cuidado de sempre fazer pelo computador, salvar como e responder o e-mail da Patrícia com essas informações, tá joia? E diz uma coisa aqui para a gente poder finalizar a nossa conversa, Alessandra, porque eu sei que você tá cheio de coisa aí para fazer também. Eu tô aqui com um monte de mentorado querendo falar comigo e muitas pessoas também se preocupam, né? Principalmente aqueles que querem investir no imóvel temporariamente, que é o nosso caso, ou aqueles que nem querem mudar um dia para Portugal e que vão deixar o imóvel lá definitivamente alugados. O medo dessas pessoas é, mas e se não tiver inquilino? E se o imóvel ficar vazio? E aí eu quero que você fale sobre a tua experiência. Eu tenho um inquilino até hoje, é o mesmo inquilino que já está no segundo ano de contrato, o Alessandro já teve 2 inquilinos. Me diz, nesse caso, né, qual que é a questão da importância da mentoria para garantir que o imóvel vai ter liquidez, que vai se manter alugado, que vai ter bons inquilinos, o que é muito importante. Conta aí da sua visão, por favor, Alessandro. Primeiro que a escolha foi direcionada para um imóvel que permitisse isso, né? Não foi uma compra, uma aquisição aleatória, né? aleatória, não. Foi pensando nisso, né? Tanto que, como foi dito, né? Em 48 horas eu já tinha um inquilino, né? E aí, quando o inquilino saiu, na verdade, antes dele sair, já tinha uma lista, né? Porque o Giovanni já tinha uma lista de pessoas interessadas. Tudo bem que é um bom imóvel, um bom local e tudo mais, mas já tinha uma lista de interessados, então a chance é zero. Ele Por tem que essa lista também, porque ele trabalha com relocation, trabalha com pessoas locação. que querem fazer o relocation. Mas se você for ver de uma forma muito objetiva de você ver isso, vamos supor que você já está com uma cidade em mente, né? Faça uma pesquisa com o perfil do imóvel, pode ser no site do Idealista. Ver quantos imóveis tem para comprar, que já não são tantos, e veja quantos tem para alugar, que são raríssimos. Ali no mesmo bairro e mesma tipologia. Exatamente. Então, se você fizer a busca, você bota assim, para compra, vem, sei lá, 20. Para locação, vem 1, 2. Lá no meu bairro, no máximo 3. Lá no meu bairro não tem nenhum. T2, não tem nenhum. Esses dias entrou um, mas já saiu rapidinho também. Então, então, isso. Faz com que ele não fique parado. Ele não vai ficar parado. Né? E o que é curioso, né? No meu caso, que eu tive 2 inquilinos. Né? Quando eu troquei para o seguinte, eu já aumentei o valor e o cara topou um valor maior também. Oh, delícia! Ou seja, além da questão de você não ter o imóvel disponível para locação, são poucos, quando você vai para outro contrato, o preço já está outro também. E sem explorar o inquilino. Tem isso também, que o Giovanni também ele tem esse lado humano de trabalhar tanto com nós, que somos os proprietários aí no caso, quanto com os inquilinos, de maneira a todo mundo ganhar. Né, Alessandro? Não é algo como acontece em muitos casos, infelizmente, em Portugal, que realmente está desestabilizando as pessoas. É dentro da média, dentro de um valor que vai nos beneficiar. 6 meses adiantado, aí você mata o cara também.
Mas se Então, você fizer uma proposta justa, é 24, 48 horas. Porque é é. difícil achar alguém que não queira meter a faca lá Não, no, e no, não no que cara seja que aluga. obrigado, né, Alessandro? Óbvio, ele vai dar esse panorama pra gente, olha, vocês já estão com ganhos aqui, com sobra, já está pagando, já deu certo. Ele, como ele tem acesso ao perfil também desses inquilinos, assim como ele tem a nossa quando somos compradores, então ele não vai ser louco de colocar uma pessoa ali que não tenha uma boa consideração ali, que não seja boa. A gente está à distância. Então, quanto melhor for o perfil do inquilino para nós, melhor para eles ainda, porque o trabalho deles ali vai garantir que eles vão conseguir conduzir de uma maneira mais organizada. Óbvio, se tiver algum problema, eles também vão intervir. Mas eles também se preocupam nessa questão de ter esses inquilinos muito bons, de ter essa lista de inquilinos. E, óbvio, se você tem ali eu vou morar, eu não vou alugar, eu quero morar numa aldeia, como eu dei exemplo há uns instantes atrás. Tudo bem. Aí, neste caso, não vai ter, provavelmente, liquidez tão alta o teu imóvel, uma questão de valorização tão alta, porque aí você precisa daquilo de todo jeito. Agora, a depender da sua disponibilidade de aceitação, mesmo que você vá para morar, eu quero morar, por exemplo, eu quero morar em Setúbal, mas eu tenho X dinheiro e eu gostaria que fosse, sim, um imóvel que eu pudesse alugar por uns 6 meses, um ano, e que valorizasse e tal. Eles vão buscar nesse perfil, com rentabilidade, com demanda de inquilinos. Então, tudo isso é feito de acordo com o que cada um de vocês vai precisar, vai definir ali nas reuniões, nesses questionários que, inclusive, o nosso novo mentorado Wagner colocou aqui pra gente. Então, toda essa entrevista inicial faz parte desse processo de um conhecimento profundo do perfil de cada um de vocês. E a Silvia Reis, que também é mentorada nossa, ela quer conversar em particular. Pode me chamar no WhatsApp, Silvia, você tem o meu contato? Se você não tiver o meu contato, eu acho que você ainda deva estar em algum grupo anterior, de jornadas anteriores. Me manda uma mensagem, por favor, no particular do WhatsApp, ou deixa um recadinho aqui no direct desse Instagram, que assim que possível, hoje o meu tá maluco, você lembra como foi na sua turma? Hoje não tá diferente, todo mundo vindo falar, todo mundo precisando de ajuda, então eu preciso realmente dedicar aí para essas pessoas, mas numa brecha entre uma conversa e outra eu vou lá e te dou uma atençãozinha, a gente conversa, tá bom, Silvia? Bom falar com você. E é isso. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Alguém mais quer saber de alguma coisa? Eu tô vendo que a Camila tá aqui também, a NutriSutil. Bem-vinda, Camila. Que bom que você tá fazendo parte aqui da nossa live hoje. Saudades de você. E se alguém tiver mais alguma pergunta, ou quero saber se o Alessandro quer finalizar contando alguma coisa ou recomendando alguma coisa para essa turma de mentorados. Deixar sua mensagem, Alessandro. Só citando o último caso aí, né, que a gente, no caso eu fiz até a administração do imóvel também com o Giovanni, né? Então até isso também não deu Sim. apreensão Eles zero, né? administram por nós, é muito tranquilo. Muito tranquilo, muito É tranquilo. muito No mais, tranquilo mesmo. a gente está aqui tentando ajudar alguém que também esteja nas mesmas dúvidas, É, né? Como eu tive um dia, como a Valéria teve um dia, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. É um processo muito tranquilo. sim. Tem todo o seu trâmite. No meu caso, foi um financiamento, né? Mas tem o seu trâmite burocrático, alguém tem que estar vendo isso para você, né? Que bom que alguém cuida dos percalços para você, né? É, Valéria não teve percalços, eu tive alguns, né? Eu tive percalços de escolher um imóvel, alguém pegar. é. Eu tive o percalço do cartório mudar uma procuração que não deveria. Eu tive o percalço da demora com o meu gerente de conta lá em Portugal. Ou seja, tudo isso acabou sendo tratado pelo Giovanni. Uhum. Então, por isso que eu falei, os percalços existem porque nenhum processo é perfeito, né? Exato. Não Na depende vida. só da mentoria Minha Casa em Portugal e da E Oliveira por Imóveis. mais Existem que outras você... frentes, né? Mas até nisso, até nessas pedras do caminho foram tratadas pela equipe. Então, Uhum. isso é importante também, né? Você ter em mente que é um processo, né? E o processo tem etapas. E a gente vai rompendo cada uma dessas etapas e dando um passinho mais para frente. Mas é muito Exatamente. tranquilo. Não, é muito tranquilo. A dor de Depois de cabeça 2 anos, realmente fica com eles, né, Alessandro, gente? Mesmo tendo depois de dois percalços, que foi anos o e caso do meio, Alessandro.
não se sente o reflexo aqui, né? Posso, posso citar mais um percalço, já que o pessoal tá Pode, quietinho? Então pode. vamos lá, acho que eu citei isso numa live também, né? Depois do apartamento alugado, né, eu tive um probleminha com o vizinho do lado, né? O vizinho do lado fez uma obra lá, e aí deu um dano no apartamento do lado de cá, na parede, coisa e tal. E até isso o Giovanni me ajudou. Ó, o Giovanni mandou foto, aconteceu isso aqui, agora a gente tem que resolver. Ô, Giovanni, tem alguém para resolver o problema? O Giovanni, tem. Vê o cara aí, faz um orçamento para mim, é tanto, vai, tanto. Nem isso eu me apurrinhei. Ou É. seja, ele E o arranjou uma pessoa para fazer o reparo, aí depois eu tive que me entender lá com a gestão do prédio, mas assim, deu um problema no apartamento. Nada, não fiz nada. Rigorosamente nada. Pedi para o cara botar uns spots de luz, porque lá em Portugal só tava os fios pendurados. Vai ter um cara aí para botar as luminárias, só para isso não ficar feio. Ele arranjou, o Uhum. cara foi lá e fez. Zero, É, zero apurrinhação. Zero. exatamente. Não tem mesmo, assim, a minha parte da apurrinhação, né, da chateação, seria muito mais essa questão de eu mesma ter que fazer o financiamento, como aconteceria aqui no Brasil, que isso é cansativo, é burocrático, é desgastante. Eu não tive isso, porque eles fazem isso por nós. Seria também a questão de procurar um advogado, de pedir para puxar certidão, de ir na prefeitura. São coisas cansativas, no meu caso, né, que o processo foi caminhando, óbvio, levou mais de 90 dias, mas ele caminhou linearmente, não teve nenhuma volta. E mesmo assim, tipo, essa parte toda, eu nem, sabe, óbvio, a gente pode ser sinalizado e tudo mais, mas não é algo que dependa de você. Eles têm lá a forma de conduzir e, assim, você não precisa participar dessa parte tão chata, dessa parte tão desgastante e tudo mais, fica tudo com eles. E também essa questão que o Alessandro levantou agora, né? Tanto na parte da mentoria quanto para aqueles que vão deixar o imóvel lá arrendados, sob a administração da Oliveira Imóveis, né? Se for o caso, tem a opção de escolher outros, mas nós aqui estamos para recomendar, inclusive, que mantenha sob a orientação do Giovanni. Tem esse lado também da gente estar à distância com uma maior tranquilidade, porque o débito da parcela do imóvel é automático, o valor do nosso aluguel cai na nossa conta com débito automático, então a gente não precisa nem se preocupar na data que vai cair, porque precisa ter dinheiro lá, porque vai ter o dinheiro lá, vai cobrir. Então, assim, é muito tranquilo mesmo na questão de tratativas com o inquilino, na questão de tudo, tá? É sempre muito tranquilo. E aí, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. O Wagner está perguntando se depois de toda a burocracia, né, dos primeiros momentos ali, se ele vai conseguir ter uma data prevista de entrega. Sim, isso tudo você vai conversar com eles na reunião, tá, Wagner? Porque a depender aí das suas necessidades, eles que vão te direcionar, mas a partir do momento que você tem ali o imóvel, que deu certo e tal, aí eles conseguem te passar com um pouco mais de segurança aí, com margem de segurança, para que você tenha a sua passagem aí certeira. Eu não preciso, assim, eu sabia que existia, mas como eu tinha uns dias ali em novembro, era 30 ou 31 de outubro que eu embarquei, e eu aproveitei o feriado de novembro e 10 dias de férias que eu tive para ir para lá. Então eu fui meio que no risco, mas enfim, eu só ia a passeio mesmo, eu ia e voltava. E aí eu marquei para uma data que estava prevista a minha escritura. E deu super certo. Então eles conseguem sim te direcionar e você vai ter tranquilidade. Não compre a passagem antes de ter essa certeza com eles, de entender o processo, de entender quanto tempo que vai levar o seu processo, porque cada caso é um caso, como a gente já cansou de falar aqui, mesmo para aqueles que às vezes têm um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de pressa, nem tudo depende da Oliveira Imóveis e da mentoria. Eles precisam esperar respostas do banco, precisam esperar respostas das prefeituras e dessas certidões. Então existe essa parte burocrática que para eles é extremamente importante averiguar, mas muitas vezes é demorado e tudo mais. Mas assim, tudo vai entrando nos trilhos e de repente você sente ali o andar da carruagem e a sequência muito maravilhosa. E Então, tudo é isso que eu tenho. vai estar nesse passo a passo do grupo que ele tiver lá É, também, ou seja, vai se usa, orientando, já fizemos isso, já fizemos isso, já fizemos e isso. use a Você vai tendo todo o acompanhamento do usa, passo a passo. né, Alessandro? O grupo, você tem que ter toda a liberdade nesse grupo, é um grupo exclusivo para o teu processo, né, para o teu processo, para mais alguns, mas só vamos estar vocês ali, você, sua família e as pessoas participantes do grupo. Então, qualquer angústia que você tenha, eu estava imaginando tal coisa,
coloca ali no grupo, pergunta. O grupo, eu costumo dizer, leva até 48 horas úteis para responder, mas vocês vão ter as respostas por ali, vocês vão interagindo por ali. E isso também é bom, que faz com que o grupo, a unidade que vai trabalhar com vocês, e comece a entender como que é teu perfil, se é mais acelerado, se é mais calmo, quais são as suas expectativas, e eles vão ajustando também o processo de acordo com o que eles forem entendendo ali a partir do início das tratativas. Então é bem personalizado mesmo, gente. É o que a gente pode dizer, né, Alessandro? Muito tranquilo. No meu caso, eu pedi para ir devagar porque eu ganhava mais tempo para me capitalizar um pouco mais na hora da entrada lá. É, Mas vai levar com um tempo normal que levaria, sei lá, uns 90 dias, né? Que seja. depende, Entre você dizer que é aquele, é, na média mas são assim, os 90 uma dias, mas que média. nem o Uma Lincoln média é demorou isso. 9. O Lincoln e a Vivi chegou a demorar 9. O seu foi um pouco mais lento também. Então acho Só que para ter uma noção, só para ter uma noção, mas não tenha isso como regra, porque tudo vai é depender da documentação, da isso. sua análise de crédito, É. análise que o banco naturalmente acaba fazendo. A vistoria Uhum. do engenheiro para avaliar se o imóvel realmente vale aquilo que o vendedor está dizendo, ou seja, tem que fazer toda essa parte que é normal em qualquer financiamento, como acontece no Brasil Exato. também. Só que aí tem alguém lá se preocupando por você. É. Aliás, hoje o Giovanni não está participando com a gente, por quê? Porque ele está assinando uma escritura de mentorado. E é ele, o Giovanni, que é o proprietário da Paralelo Fundamental, que é a razão social da Oliveira Imóveis, que é quem assina em nosso nome de mentorado. Não tem outra pessoa. Então ele se divide em 1000, né? Principalmente em dias como hoje, que são bastante corridos para fazer isso. Então ele tá. Eu não sei se agora. Ele tinha uma reunião e tinha essa assinatura nesse meio tempo aqui. Eu não sei em que parte que ele está, mas ele está fora, e por isso que eu assumi aqui junto com o Alessandro essa live de hoje, para a gente trazer mais informações para vocês. Alessandro, eu não tenho mais palavras para te agradecer, principalmente lá no começo, por você ter sido a minha prova, por você ter me passado as informações quanto à mentoria e ter me deixado tranquila para que eu seguisse com o meu negócio. Gratidão eterna a você e a Aline, que Deus sempre os abençoe por essa generosidade que vocês tiveram de compartilhar comigo o caso de vocês. E agradeço também a todo mundo que assistiu até agora essa live. Qualquer um de vocês que tenham dúvidas, deixa sua mensagem no nosso direct. Essa live vai ficar gravada, coloca nos comentários. Não coloquem, pelo amor de Deus, não coloquem valores nunca. Se for uma coisa mais pessoal, ou fala no direct, ou chama a gente no WhatsApp, não exponham os seus valores, os seus ganhos, mas ficamos muito felizes aqui, primeiro, de ter essa nova turma de mentorados, graças a essa ideia que eu tive aqui de disseminar esse conteúdo para mais pessoas. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Alessandro, fica à vontade para se despedir do pessoal. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e não esqueçam, primeiro lote da mentoria Minha Casa em Portugal já acaba. Aproveita, clica no link da bio e garanta a sua vaga para ter esse resultado que eu e o Alessandro tivemos. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.